Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para mais um vídeo e que tema, hein? O tema de hoje é importantíssimo, de suma importância. Eu tenho certeza que Deus vai falar aos corações e o Espírito Santo vai ministrar ao teu coração e, claro que, obviamente, as cadeias, as algemas e, principalmente, as marcas e as feridas da decepção serão destruídas, aniquiladas pelo poder de Deus. Seja bem-vindo a mais uma live. Eu sou o pastor Ademir Santos, o canal que Deus está usando para falar com você. Se você já nos segue nas redes, Deus abençoe você, sua casa e a sua família. Se ainda não nos segue nas redes, vai lá, se inscreva no canal, ative as notificações, deixa um like, compartilhe. Sempre tem pessoas precisando ouvir mensagens como essa e o tema de hoje é decepção. E aí, você já passou por uma? Você já foi alvo? Uma, duas, três vezes ou quantas vezes a decepção bateu na tua porta? Quais foram as marcas? Quais foram as sequelas deixadas pela decepção na sua vida profissional, sentimental, espiritual e pessoal? De fato é que a decepção, ela é catastrófica. A decepção tem efeitos desastrosos e duradouros. E algumas pessoas, quase que as marcas e as sequelas de uma decepção jamais são extintas. Tema de hoje: depois que passei por uma decepção, nunca mais fui a mesma pessoa. E aí? O que você me diz desse tema? Depois que você passou por uma decepção, nunca mais você foi a mesma pessoa. Depois da decepção, você continua usando os óculos da decepção. Para isso, quero convidar você para lermos um texto na palavra de Deus, no livro do profeta Zacarias, precisamente do capítulo 13, versículo de número 6. Olha o que diz a palavra do Senhor. E se alguém lhe disser, que feridas são essas nas tuas mãos? Dirá a ele, são as feridas com que fui ferido em casa dos meus amigos. Afinal, quem não tem marcas de feridas? Quem não tem sequelas? Quem de nós nunca passou por um ressentimento? Quem de nós nunca tomou uma dose de decepção? Quem de nós saímos ileso de uma falsidade e de uma traição? Tema de hoje: depois que passei por uma decepção, nunca mais fui a mesma pessoa. A palavra decepção, segundo o dicionário, significa expectativa frustrada. Em segundo lugar, a palavra decepção significa descontentamento por um fato inesperado. A palavra decepção, em terceiro lugar no dicionário, significa desilusão. A palavra decepção, em quarto lugar no dicionário, significa desapontamento. A palavra decepção, em quinto lugar, significa sentimento doloroso causado por alguém que nós nem esperávamos. De fato todos nós, quem de nós nunca passou por uma decepção? E aí, e você? Quais foram as marcas? Quais foram as sequelas? Quais foram os sintomas? Você se curou da decepção? O que você fez? Qual foi o tratamento? Como você fez para se safar desse sentimento chamado decepção? Estamos aí com Edinaldo Lima. Pai do Senhor querido, é um prazer, sempre uma alegria tê-lo conosco. Edinaldo Lima, anuncia aí o Congresso de Cristalina. Olha aí, gente, Congresso de Cristalina, 27 de agosto, Assembleia de Deus, Missão, Ministério de Cristalina, ligado na convenção. É isso aí, tá dado o recado, meu querido. Porém,
Vamos aqui para o tema da nossa live, né? Decepção. Depois que passei por uma decepção, nunca mais fui a mesma pessoa. Então, em primeiro lugar, temos que entender que o que significa decepção na prática. E aí, você sabe o que significa decepção na prática? Você conhece os termos que definem mastigadamente o que significa uma decepção? Vamos então. Em primeiro lugar, a decepção é uma doença que começa com um mal-estar no coração e se espalha para todo o resto do corpo, perfurando a alma. Em segundo lugar, mastigando o termo, debulhando o sentido, a palavra decepção, a decepção destrói toda estrutura que foi construída através de confiança e sentimento. 3. Em terceiro lugar, a palavra decepção sendo mastigada. Na prática, em terceiro lugar, a palavra decepção. A decepção é como um poço profundo. Uma vez que você cai lá, você só vai se afundando, ficando cada vez mais longe do objetivo. Em quarto lugar, mastigando os termos da palavra decepção e o que significa decepção na prática. Em quarto lugar, a palavra decepção na prática significa: a decepção é como ir à falência. Você investe tanto em algo ou em alguma coisa ou em alguém e acaba de repente saindo sem nada. Mastigando os termos da palavra decepção, o que vem significar decepção na prática? Em quinto lugar, decepção é uma doença que tem o poder de tirar o sorriso do coração e a alegria da alma. O fato é que quem já passou, quem já sentiu na pele o poder e o efeito de uma decepção, sabe realmente o que estou falando. Enquanto não acontece conosco, enquanto não passamos por aquilo, nós vivemos como se isso fosse alguma coisa de outro mundo ou algo anormal. Mas, lidando daqui, convivendo ali, sabendo de coisas acolá, interagindo com coisas ali, começamos a se envolver com pessoas e a partir do momento que vamos se envolvendo com pessoas, conhecendo pessoas, lidando pessoas, pode ter certeza que uma das coisas que vai acontecer é a decepção. Tema de hoje: depois que passei por uma decepção, nunca mais fui a mesma pessoa. Então, quem nunca, hein? Quem de nós nunca passou por uma decepção? Quem de nós nunca passou por uma decepção? E aí, você já foi alvo de decepção? Você, como você fez para sobressair, para vencer? Como você fez para desvencilhar das masmorras, das prisões causadas pela decepção? Então vamos lá. Primeiro, quem nunca, né? Então, em primeiro lugar, todos nós sofremos com a decepção, mas, assim como qualquer outra doença, a decepção também pode ser curada. 2. Quem nunca, hein? Em segundo lugar, aprendemos que a pior decepção sempre vem de alguém que a gente mais apostou a nossa confiança. Por isso que dói demais, perfura demais, magoa demais, porque geralmente, na maior parte das vezes, a decepção dói cada vez mais porque ela vem de alguém que nós sempre depositamos a nossa confiança. Somos até avisados por alguém: cuidado com fulano, abre o olho com fulano, presta atenção em fulano, abre os teus olhos, não confia demais. Quem nunca ouviu esses conselhos de alguém, hein? Alguém nos alertando, alguém nos orientando, porque quem está de fora do jogo da vida
parece ter uma percepção maior. E todos nós um dia já fomos alertados por alguém, por algo ou por alguma coisa. Fomos alertados por sonhos, por mensagens, né? Fomos alertados pela palavra de Deus, fomos alertados por exemplos de pessoas que estavam fazendo o mesmo que nós, no mesmo caminho, confiando demais, depositando demais a confiança em alguém, esperando demais em alguém, criando uma expectativa numa pessoa e de repente lá vem a decepção. E ela vem de quem a gente depositamos mais confiança. Por isso que as decepções elas variam. Ela vem do empregado para o patrão, do patrão para o empregado, do marido para a mulher, da mulher para o marido, do pai com os filhos, filho com os pais, que é uma questão quase impossível, né? Mas pode acontecer, de amigos para amigos, conhecidos para conhecidos, de liderança para líderes. O fato é que a decepção está ali incutida e nem sempre nós estamos percebendo. Mas ela começa com um aperto no coração. Aquele aperto é um sinal de que alguma coisa vai acontecer, de que o trem vai descarrilhar, mas nós, tomados pela cegueira de querer ajudar e ver a pessoa bem, seremos presos pela armadilha chamada decepção. Em terceiro lugar, do quem nunca, cada dor te torna mais forte, cada traição te torna mais inteligente e claro que, obviamente, cada decepção te torna mais cauteloso. Olha, se tem uma coisa natural, se existe uma ferramenta pós-decepção imprescindível, é a cautela, o cuidado, o pisar em ovos. Pode observar que após uma decepção, todas as pessoas que advêm dessa decepção passam a ter mais cautela, passam a agir com mais cuidado. Todas as pessoas que acabam de sair de uma decepção ficam uma pessoa mais cautelosa. Tema de hoje: depois que passei por uma decepção, nunca mais fui a mesma pessoa. Muita gente nobre aqui conosco. Irmã Sandra Silva, Pai do Senhor Jesus, mulher de Deus. Mari Ricardo, Deus abençoe, irmã Mari. Oramos pela sua menina. Sueli Pereira, Pai do Senhor, serva de Deus. Olha aí, muita gente interagindo. Tema de hoje: depois que passei por uma decepção, nunca mais fui a mesma pessoa. Vamos então para o terceiro ponto. E o terceiro ponto, eu separei aqui, erros que cometemos depois de sermos decepcionados ou logo após de passar ou sofrer por decepção. E aí, erros que cometemos logo depois de sermos decepcionados ou logo após passar ou sofrer decepções. Você já sofreu decepção? Já passou por decepção? Está sendo alvo de decepção? Está vivendo um momento de decepção? Escreve aí eu, ou então diga, eu já passei. Você já passou por uma decepção, duas ou apenas três? Ou você é do tipo de pessoa que já passou por tanta decepção que já perdeu as contas de quantas vezes já passou por esse sentimento tão amargo que a vida nos proporciona. Deus abençoe Cristina Meireles, Pai do Senhor, varoa de Deus. Então, vamos então para erros que cometemos logo após passar por decepção. Primeiro erro que a gente comete logo após passar por decepção é achar que todo mundo é igual à pessoa que nos decepcionou. Eu tenho certeza que você vai se identificar comigo, que o primeiro erro, depois que nós saímos de uma decepção, é achar que todo mundo é igual. Segundo erro, logo após de sair de uma decepção que nós cometemos, é transferir a ira, o ódio e a revolta causado pela pessoa que nos decepcionou a todas as pessoas. Vamos então para o terceiro erro que cometemos logo após sair de uma decepção. E o terceiro erro é agir da mesma forma, sair
decepcionando tudo e todos. Tem aquele tipo de pessoa que depois que é decepcionado, depois que cai no golpe, ele passa então a dar golpe em muitas pessoas. O terceiro erro é sair agindo da mesma forma. O quarto erro que nós cometemos ao sair de uma decepção é que nós começamos a se autoflagelar, começamos a se automutilar, se entregamos ao hábito de nos culpar pela decepção sofrida. Ora, claro que a decepção, ela não vem escrito na testa de ninguém. A decepção vem pela confiança, e nós, seres humanos, temos muitas qualidades, e uma delas é confiar em alguém. Uma delas é dar valor às pessoas. E dentro dessa virtude do ser humano, claro que, obviamente, nós extrapolamos, confiamos demais, esperamos demais, criamos expectativas demais. Mas nem por isso vamos se autoflagelar, se automutilar. Nem por isso vamos se isolar, se trancar e ficar se culpando e se martirizando. Afinal, a maldade está nas pessoas e não em você. O amigo sempre foi você. A maldade estava em quem você nunca acreditou que um dia podia lhe decepcionar. Vamos então para o quinto erro que nós cometemos logo quando nós saímos de um período de decepção. E o quinto erro, nós se isolamos e nos fechamos para o relacionamento. Quantas pessoas frias, quantas pessoas geladas, né? Parece que são de pedras, parece que são de madeiras. Tem pessoas que parecem que são pura rocha, não esboça nenhum sentimento, não esboça nenhuma reação. Algumas pessoas parecem que nem sabem que existem sentimentos. Difícil de chorar, difícil de se comover e de ser influenciado ou levado pela dor dos outros. Você já se perguntou por que existem pessoas assim? Você já parou para pensar o que levou aquela pessoa a agir dessa forma? Aí está o segredo. Muita decepção no currículo, muita decepção no lombo, muita decepção e frustrações armazenado na vida faz com que muitas pessoas se isolem a todo tipo de relacionamento. Por isso, pode ver que tem pessoas que depois que foram traídas, não querem casar com ninguém. Pessoas que foram traídas não querem namorar com ninguém. Pessoas que foram traídas não querem noivar com ninguém. Pessoas que foram traídas preferem trabalhar só. Pessoas que foram traídas preferem viverem só. Pessoas que foram traídas preferem fazer negócio longe, fora do seu convívio. Pessoas que foram traídas se fecham ao relacionamento e muito mal dão bom dia aos seus vizinhos. Muita gente nobre chegando por aí. Roseli Gomides, Deus abençoe, irmã Roseli. Pai do Senhor, João da Silva Lopes, Deus te abençoe, a nobreza. Andréia Silva, Deus abençoe a Andréia, que vem nos seguindo aí, nos dando a honra e o seu prestígio nas redes sociais. Então, depois que passei por uma decepção, nunca mais fui a mesma pessoa. E você, já passou por decepção? Sabe o preço da decepção? Você está enfrentando decepção? Quantas vezes você já foi decepcionado? Uma, duas, três, ou você é do tipo daquelas pessoas que já perderam as contas de quantas vezes foram decepcionados? Li um texto em Zacarias, capítulo 13, versículo 6, que diz assim: e se alguém lhe disser, que feridas são essas em tuas mãos? Dirá ele, são as feridas com que foi ferido na casa dos meus amigos. Automaticamente li esse texto propositalmente, porque fala de decepção, de mágoa, de ferida, e principalmente essas feridas foram causadas na casa dos seus amigos. E quem de nós não perdemos aquela amizade duradoura? Quem de nós não perdemos aquele convívio duradouro? Quem de nós não ficamos sem chão, de queixo caído, sem saber o que falar, diante de uma frustração, diante de uma decepção ou de uma expectativa frustrada? Tema de hoje:
depois que passei por uma grande decepção, nunca mais fui a mesma pessoa. Está aí conosco Francisco Camilo Alves, Deus abençoa, guerreiro. Cida Moura, paz do Senhor Jesus, serva de Deus, mulher abnegada. Então, vamos então concluir aqui essa mensagem de hoje. Sabendo que a decepção é uma das dores mais cruéis que podemos sentir. Afinal, quero que você interaja comigo aí agora. Para você, quais são as maiores dores que o ser humano pode enfrentar? Para você, na sua visão, na sua ótica, se formos falar sobre dor ou dores, na sua visão, quais são as piores dores sofridas pelo ser humano? Lembrando que é de organismo para organismo, de mente para mente, de coração para coração, de raciocínio para raciocínio, porque ninguém pode corresponder igual a todas as pessoas. Tem pessoas que não podem ouvir notícias ruins, tem pessoas que não podem passar por situações de susto, mas para você, quais são as piores dores que o ser humano pode sofrer? Escreva aí, anote, digite aí. Cida Moura está dizendo que já perdeu as contas de quantas decepções já passou. Mari Ricardo está dizendo aí, ó, quantas feridas, mas Deus é fiel. Graças a Deus, hein, Mari? Graças a Deus que Deus é fiel. Dalisa Silva, Deus abençoe a querida nobreza, está entrando conosco, nosso amigo Eudes Oliveira, agente missionário aqui do nosso setor. Tema de hoje, depois que passei por uma decepção, nunca mais fui a mesma pessoa. Li o texto de Zacarias, capítulo 13, versículo 6. E se alguém lhe disser, que feridas são essas nas tuas mãos? Dirá ele, são as feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. Deus abençoa Daísa, Deus abençoa você, o Gabriel, Deus abençoa reverendo Alex Galdino, glória a Deus. Queridos, então, mas também separei outro versículo. Eu separei 2 versículos no vídeo de hoje, que geralmente nós lemos apenas uma passagem. No vídeo de hoje, li 2 passagens. Primeira passagem é que as feridas existem e ninguém se safa dela. Decepção existe, é real e ninguém se safa delas. Frustração, decepção, desapontamento são coisas que faz parte do nosso cotidiano, mas também separei aqui um versículo poderosíssimo que eu e você e nós gostamos de citar. Esse versículo está em Filipenses, capítulo 3, versículo de número 14. É um versículo muito lido na passagem do final de ano. É um versículo forte que traz esperança e realmente vem para nos reabilitar. Todos nós sabemos que a decepção é uma das dores mais cruéis que o ser humano pode sentir. A decepção é uma das dores mais cruéis que o ser humano pode sentir. Mas vamos ficar chorando leite derramado? Vamos ficar choramingando? Vamos ficar reclamando disso ou daquilo? Realmente tem certeza que você quer perpetuar essa dor? Tem certeza que você quer levar para a sepultura todo o mal-estar envolvido na decepção que você enfrentou? Realmente, é isso que você quer? Se deprimir, se debater, ficar cabisbaixo, sentindo na pele as doenças causadas psicologicamente? E quantas doenças, hein? E quantos males nós contraímos por causa de doenças psicomáticas, doenças psicológicas, doenças que têm origem do emocional abalado. Então, aqui vai como se safar, como vencer, como desvencilhar, como dar a volta por cima de tanta decepção. Primeiro segredo, resiliência. Diga comigo, resiliência. Mais uma vez, resiliência. Usando a ferramenta da resiliência, nossos melhores sucessos vêm depois das maiores decepções. Pode observar, a maioria das pessoas que deram a volta por cima,
que venceram na vida vieram de uma situação extremamente difícil. Usando a resiliência, nossos melhores sucessos vêm depois das maiores decepções. Use isso que você está enfrentando e passando, dê a volta por cima, porque vem coisa grande para você aí. Segunda ferramenta de como se safar e vencer e dar a volta por cima da decepção, foco. Eita glória, hein? Foco. A decepção é a ferramenta que a vida se utiliza para nos colocar no rumo certo. Pode observar que após a decepção, as escamas caem dos nossos olhos. Pode observar que você está acomodado ali, você convive ali, mas após a decepção, as escamas caem dos nossos olhos e nós começamos a focar no rumo certo, no caminho certo, na rota certa. Então, a decepção é uma das ferramentas que a vida se utiliza para te mostrar, para me mostrar, para nos mostrar o rumo certo que nós devemos tomar. Como se safar, como desvencilhar, como dar a volta por cima do sentimento de decepção, determinação. A ferramenta da determinação mostra para mim, mostra para você que você e nós somos maiores do que qualquer sentimento que venha nos abater, nos colocar para baixo, nos desmoralizar e tirar a nossa expectativa. Então, depois que passei por uma decepção, nunca mais fui a mesma pessoa, eu trago a receita e a dieta, eu trago o antídoto, eu trago o segredo, eu trago a cura para as decepções que estão entranhadas no meu, no seu e no nosso interior. Filipenses capítulo 3, versículo 14. Olha o que diz o texto: prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Está na hora de você tirar essa roupa suja da decepção. Está na hora de você desvencilhar dessas roupas da mágoa. Está na hora de você desvencilhar dessa armadura do desprezo, da frustração e prosseguir para o alvo, para frente, para cima, com determinação, com resiliência e com fé. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Deus abençoe a você. Olha quantas pessoas nobres. Gabriel Palermo, Deus abençoe ilustre. Andréa Silva, Deus abençoa. Sueli Pereira, Deus abençoa. Rosana Costa está dizendo que é forte, Deus abençoa. E aí, já me segue nas redes? Não? Já se inscreveu no meu canal? Ainda não? Corre lá, se inscreva no canal, ative as notificações, deixe um like, deixe um comentário, compartilhe. Sempre tem pessoas precisando ouvir mensagens como essa. Eu sou Pastor Ademir Santos, o canal que Deus usou para falar com você.